Na Band FM, quem ama não esquece. É tão bom planejar a vida, né? Desejar coisas boas pelo caminho, como se nada pudesse atrapalhar. Eu estava começando um ano que eu achei que seria o melhor ano da minha vida. Muita gente estava apostando nesse ano também. Só que aí, não foi como a gente pensava. 2020 foi o ano que muita coisa mudou. O ano que a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu jamais vou me esquecer. Desde nova, eu tive que começar a entender a vida, assim como ela era. Eu vi meu pai indo embora de casa, deixando para trás eu, minhas irmãs, a minha mãe. Mas sabe, apesar dos pesares, eu nunca tive ressentimento por ele, sabe? Muito pelo contrário, eu sempre fui apegada a ele. E mesmo ele indo embora, eu continuei sendo apegada. Foi nessa época que eu cresci como pessoa, como mulher mesmo. No desespero de ajudar a sustentar minha família, eu meti as caras nos negócios e resolvi abrir na garagem de casa mesmo a minha lojinha de roupas femininas. Para minha felicidade, as coisas foram dando certo. E aí, conforme os anos foram passando, eu ia me firmando cada vez mais. Ano passado eu já comecei tomando uma decisão bem importante. Eu dei fim a um relacionamento que eu já estava há um bom tempo, sabe? E que já não estava mais dando certo. Já não me fazia bem. Por opção minha, decidi ficar solteira. Então eu estava no meu melhor momento. Queria sair mais, viver mais a vida. Até porque eu tinha muito que aproveitar. E foi numa dessas baladas que o destino começou a trabalhar. E eu fui pega pelo amor. Eu tive uma experiência maluca. Maluca mesmo. Muita gente acha até estranho. Mas foi real. Eu me apaixonei totalmente à primeira vista por um rapaz, o Everton. Ele era assim, como é que eu vou dizer? Ele era de tirar o fôlego. Moreno, alto, descontraído, tinha tatuagem pelo corpo, que nem eu. E como eu conhecia bastante gente na cidade, fiquei me perguntando de onde aquele homem tinha saído. Todo mundo fala que quando você encontra o amor da sua vida, você sabe, você sente. E eu tava sentindo. Parece loucura, né? Logo eu, que não estava nem um pouco interessada em me meter num novo relacionamento, estava ali de repente toda encantada. Eu percebi que ele era meio tímido, e eu também sou. Então ficamos ali, trocando olhares a noite inteira. Só que eu não podia deixar de pegar o telefone dele. Então eu pedi, e no dia seguinte eu mandei uma mensagem. O Everton logo me respondeu e assim a gente começou a conversar sem parar. Até que depois de bastante papo, nós combinamos de nos encontrarmos numa festa. Eu confesso que eu fiquei com medo dele me dar um bolo, né? Mas não, ele não era esse tipo de pessoa. E no dia, lá estava ele me esperando. Que bom que você tá aqui, Lu. Olha, eu não tinha te visto. Eu achei até que você não ia aparecer, mas... Desculpa por não ter tomado uma iniciativa na outra festa, porque, sabe, eu tenho muita vergonha, ainda mais perto de você, uma mulher tão linda. Everton, não precisa se desculpar por isso, não. Eu também fiquei com receio de ir até você, até porque eu nunca te vi pela cidade antes. Você não é daqui, né? Não sou. Eu moro em outra cidade. Eu tenho amigos por aqui só. Mas olha, nada que me atrapalhe de vir pra cá, viu? Eu até gosto, inclusive, daqui. Gosto mesmo, de verdade. O Everton era um cara incrível. E naquela noite eu fiquei mais encantada ainda com ele. Nós ficamos pela primeira vez e antes de ir embora ele me jurou que aquela história não ia acabar ali. Bom, apesar de ter gostado muito dele, eu tentei não ficar assim criando expectativas, até porque ele morava em outro lugar. E namoro à distância? Gente, é uma coisa que eu nunca acreditei, viu? Mesmo assim, depois daquela noite, nós continuamos conversando por mensagem e também por ligação. A gente tinha muita vontade de se ver de novo, mas a rapidez com que a nossa história estava acontecendo até me assustava. Eu tinha uma sensação
de que eu conhecia o Everton há anos. Eu sentia que eu me apaixonava mais a cada segundo e até por medo. Eu decidi com calma. Eu tinha medo de demonstrar tudo aquilo e o Everton de repente se assustar e querer pular fora. Mas o que já estava difícil se tornou impossível. A pandemia chegou. Chegou para cancelar o nosso segundo encontro e mudou todos os nossos planos. Eu não acreditava que a gente poderia sobreviver em um relacionamento virtual. Eu não acho que pode dar certo sem o toque, sabe? Sem o beijo. Sem a presença física da pessoa. Só que foi na quarentena que eu e o Everton acabamos nos aproximando ainda mais. Nossas vidas eram parecidas. A gente trabalhava bastante, acabávamos compartilhando tudo um com o outro. As coisas iam bem, sabe? Iam bem entre a gente, mas no fundo eu tinha medo que fosse também por carência. Medo que, quando tudo voltasse ao normal, ele seguisse a vida dele. Nessa época eu comecei a ter problemas com as vendas da loja. Claro, né? Pandemia, quarentena. Quem não sentiu os efeitos? Eu fiquei preocupada com o que ia ser. Além de tudo, meu pai, que era de grupo de risco, foi infectado também. No começo ele só apresentou uns sintomas leves, mas essa doença é silenciosa, ela é perigosa. Ela avança e num piscar de olhos, meu pai foi piorando. Eu comecei a ficar perturbada, só pensava no pior, quando eu via o meu pai piorando cada vez mais. Até que ele foi internado na UTI. Eram tantas notícias ruins, tantas dúvidas sobre a Covid, tanta gente morrendo. Meu Deus, era um nó na garganta sem fim. Eu me lembro perfeitamente de uma mensagem que meu pai fez questão de me mandar. Uma mensagem dizendo que eu ficaria bem. Ele disse que faria de tudo para ser forte, mas que não sabia se ia aguentar. Ali, parecia que ele estava sentindo, sabe? Ele estava sentindo sim que a situação era muito grave. Ele só queria me confortar de alguma forma, mas foi bem no dia seguinte que ele acabou sendo entubado. Meu mundo caiu. A saudade do meu pai apertava. Eu fiquei dias sem comer, sem dormir, sem vontade de absolutamente nada. Me afastei de todo mundo e principalmente do Everton, porque ele não tinha obrigação nenhuma de me apoiar, nem de se preocupar com o meu bem-estar. A gente mal se conhecia, essa era a verdade. Era meio louco, né? Porque ele estava ali, querendo cuidar de mim à distância. Me ligava, me mandava mensagens e eu só queria deixar ele o mais distante possível. E eu me afastei. Mas ele não desistia. E numa dessas ligações, Olha, Lu, eu sei que você tá mal. Sei mesmo, e nem sei também o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. O seu pai, ele vai sair dessa. Ele vai conseguir, eu tenho certeza. Só me deixa ficar do seu lado, vai, por favor. Eu sou seu amigo. Conta comigo, eu tô do teu lado, eu tô por aqui pra tudo. Poxa, Everton. Sabe, eu agradeço muito tudo que você tá fazendo por mim. Muito, mas muito mesmo, mas tá muito difícil. Eu não consigo dormir pensando no meu pai, sozinho naquele hospital. Meu Deus, eu tô devastada. Eu só precisava de um abraço mesmo, era só isso que eu queria. Eu sei que é de um abraço que você precisa mesmo. Por isso eu tô te ligando. A verdade é que eu queria saber o seu endereço, porque eu tô na estrada, indo pra sua cidade nesse exato momento. Eu sei que a gente não podia, não devia por causa da pandemia, mas olha aqui. Eu não suporto te ver assim. Eu preciso estar do seu lado, entende? Eu fiquei paralisada. Paralisada porque, depois de meses conversando só por chamada de vídeo e por ligações também, eu poderia reencontrar com o Everton. Eu não estava nos meus melhores dias. Não estava arrumada, nem estava no clima, mas ver o Everton aquele dia ia me ajudar muito, muito mesmo. Muito mais do que ele imaginava. Na hora que ele chegou, foi logo me abraçando, dizendo que eu não estava sozinha. E naquele momento eu não me aguentei.
Eu desabei a chorar no colo dele. A nossa noite foi assim, falando sobre a vida, desabafando, e ele conseguiu até me arrancar alguns sorrisos. Foi incrível o modo como ele se mostrou companheiro, sabe? Um verdadeiro amigo que ficou ali, segurando a minha mão a noite toda. Depois daquele dia, eu não tive mais dúvidas. Eu sabia que ele não estava fazendo cena. Ele não estava de brincadeira, ele estava ali porque ele gostava mesmo de mim. Quem diria, né? Logo eu, que não acreditava ser possível um relacionamento à distância, tô vivendo um. Foram 29 dias de luta com meu pai no hospital. Uma angústia no peito, uma dor, uma sensação horrível. O Everton, mesmo precisando ficar longe, não deixava de se preocupar comigo um minuto sequer. Meu pai lutou tanto que ele pôde. Mas aí não teve jeito. Não teve jeito. Essa doença, ela é cruel, né? E o meu paizinho partiu. Eu fiquei sem rumo, sabe? Como eu disse, mesmo ele tendo ido embora de casa, eu sempre fui muito apegada a ele. Eu nunca tive nenhum tipo de ressentimento e ele nunca mais falaria comigo, ele nunca mais me abraçaria. Nem velório a gente conseguiu fazer. Eu me lembro de estar no cemitério com poucas pessoas. Nem o rosto do meu pai eu pude ver, sabe? Eu entrei numa tristeza intensa. Mesmo com o apoio de todos, eu não conseguia me reerguer. Uma das pessoas mais importantes da minha vida foi embora por conta dessa doença horrível. Eu pedi a Deus para não me deixar cair porque era eu quem segurava a minha família inteira. Então, nessa hora eu tomei uma decisão que muitos não concordaram. Principalmente o Everton, mas para mim, naquela hora, era o melhor a fazer, era o certo a fazer. Eu deixei claro pro Everton que eu não queria nada com ele. Nem contato, nem nada. Eu queria ficar só. Eu queria me reconectar comigo mesma, até porque ele não merecia estar no meio disso tudo, dessa tristeza toda. Eu precisava daquele espaço, sabe? Tem situações que a gente precisa passar sozinho. Se você que está me ouvindo já perdeu alguém de uma forma traumática, você sabe do que eu estou falando. Essas coisas mexem com a gente, mexem com a nossa cabeça e não tem jeito. Cada um encara de um jeito, mas esse foi o meu. O Everton não entendia. E cada vez que ele tentava se aproximar, eu me afastava mais dele. Olha, eu cheguei a pensar que ele só estava comigo ainda por pena, por dó. Eu não queria deixar ele desconfortável com isso, eu não queria, então eu sumi. Eu sumi da vida do Everton. E mesmo assim, ele insistia em ficar me ligando, me mandando mensagem. Mas eu não retribuía. Muito pelo contrário, eu ficava cada vez mais distante. Apesar da minha decisão, que não foi uma decisão fácil, eu sentia muita falta dele. Uma pessoa que eu sequer convivi direito tinha se tornado tão especial para mim em pouco tempo. Só que, independente dessa saudade, eu estava muito confusa. Foi uma fase bem difícil. No final das contas, eu fiquei na dúvida se tinha feito o certo com ele. Fiquei com medo de ter parecido ingratidão da minha parte, mas eu não sabia lidar com o que eu estava passando. O Everton, claro, cansado, né? Acabou cumprindo o que eu pedi para ele. Me respeitou e se afastou de uma vez por todas. Foram meses sem sequer saber de uma notícia dele, nem se ele estava bem, se ele estava mal, nada. Até que um dia eu reparei que estava estacionado em frente à minha casa um carro bem parecido com o carro dele. Eu confesso que na hora eu me lembrei da gente. Sentado aqui no sofá, dando risada, e em como ele me fazia bem. E só de imaginar, até me deu um frio na barriga, sabe? Aí de repente eu escutei o meu nome no portão. E não era possível isso. Era a voz dele. Era ele mesmo. Lu, eu sei que faz tempo. Faz muito tempo, mas eu precisava vir aqui porque eu também tomei uma decisão.
E é uma decisão muito importante mesmo. E eu precisava te contar. Aconteceu alguma coisa, Everton? Eu tô preocupada já. Olha, eu vou te falar. Eu tentei te esquecer, mas eu percebi que você é a mulher da minha vida. E com toda a certeza do mundo, eu não poderia deixar você ir embora desse jeito, sabe? Não mesmo. Por isso hoje eu resolvi vir aqui, na cara e na coragem, pra te perguntar se você quer namorar comigo? Eu não consegui dizer uma palavra na hora. Aliás, eu consegui. Eu disse sim, sim. Era uma chance de eu fazer diferente, me entregar de vez para essa relação e pro Everton também. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrima com aquela atitude. E eu corri para abraçá-lo, que nem da última vez. Mas com certeza, eu iria ser muito feliz ao lado dele. Essa pandemia me ensinou como nunca tinha sido ensinada antes. Eu precisei sentir de perto o que é perder, ganhar alguém especial. O Everton é o meu anjo da guarda, que me apoia, que me consola. Quando eu não aguento a saudade, ele me conforta. Ele cuida de mim, se preocupa e mesmo tendo que morar em outra cidade por causa do trabalho, nunca deixou de estar presente. É pra ser. Tem que ser ele. Eu começo esse ano com esperanças que as minhas dores vão ser acalmadas, que eu vou conseguir me reerguer, né? Eu resolvi fazer essa homenagem pro Everton pela distância do dia a dia. Essa foi uma forma de agradecer a ele por tudo que ele tem feito por mim. Eu quero contar para todo mundo quanto ele me faz bem e o quanto eu sou grata por ele. Everton, eu sei que a nossa história era improvável de dar certo. Eu sei que nem a gente direito imaginou que fôssemos chegar tão longe, mas sei que estamos na vida um do outro por um propósito maior. Eu tenho certeza que meu pai lá de cima tem orgulho pela pessoa que ficou cuidando de mim aqui. Tudo está sendo uma grande lição para mim, viu? 2020 foi o ano que a minha vida mudou completamente. Meus planos não saíram como eu quis, né? Mas quantas vezes o mundo parou simplesmente porque os seus planos não deram certo? Exatamente. Nenhuma vez. Então, eu não vou parar também. Eu sei que 2021 vem para restaurar as minhas dores ao lado de pessoas que me inspiram a recomeçar tudo outra vez.